Boa noite a todos. Mais uma aula de Crisma para nós, né? Mais um ano que se passou para mim e para minha mãe como catequista. E nesse ano de pandemia nós não desistimos de vocês e porque Deus não desistiu de nós, né? Então, a internet, a tecnologia veio em nosso auxílio e esse Crisma foi feito de 99,9% online, mas a qualidade não baixou. Assim eu espero, né? E teve a graça de quem nos acompanha aqui pelo YouTube, né? De assistir todas as aulas pelo YouTube. Crismandos também puderam ver as aulas de novo, né? No YouTube, né? E quanto que isso foi positivo, né? Para nós, como que foi uma bênção, né? Tipo, do mal que foi a pandemia, né? Pudemos tirar bons frutos, né? A formação online aqui, é claro que a gente tem pouco contato um com o outro fisicamente, mas e isso talvez impossibilitou de criar laços mais fraternos, assim, de amizade mesmo, né? Porque aqui cada um desliga, cada um tá na sua casa, não tem aquele bate-papo no final da aula que é gostoso, aquele bate-papo com o professor depois da aula que é muito bom, ao vivo, a cores. Não teve isso, mas teve coisas boas também, como a aula ficar gravada para vocês assistirem depois, né? E pelo que foi a nossa prova, né, de Crisma, eu fiquei muito satisfeito com 80% do todo mundo que tirou acima de 9, né? Uns 20% que precisou de uns reparos, né? Que precisou de colocar algumas coisas em dia, né? Mas enfim, a aula de hoje não vai demorar, então eu tomo espaço para abrir o microfone para vocês, né? Para vocês falar o que vocês acharam desse Crisma 2021, para que as pessoas aqui no YouTube vejam, né? A qualidade ou a falta de qualidade, né? Eu quero que vocês sejam sinceros aqui, entendeu? Coração aberto. Que vocês falem o que vocês acharam do Crisma. Faltou alguma coisa? Um tema faltou? Porque o que faltou para vocês, talvez na próxima turma não falte, né? E assim a gente vai construindo o Crisma, né? Todo final do ano eu pergunto essa mesma coisa, né, mãe? Pessoal, faltou alguma coisa? Vocês gostaram, não gostaram? Porque a gente sempre está buscando melhorar, né? Então o microfone é de vocês, primeiras damas, Mônica. Qual a sua avaliação do Crisma 2021 da Anciã da Boa Morte? Olha, Felipe, para mim, nota 10 mesmo, excelente. Eu aprendi muito com vocês, com a Sônia, né? Um aprendizado, assim, de Deus mesmo, né? Igual eu tive que fazer um curso durante o Crisma e eu fiquei bem preocupada, um curso do meu serviço, né? E Deus foi tão providente que caiu bem naqueles dias das férias do Crisma, né? Então deu certinho, eu falei, nossa, é de Deus mesmo. É E mesmo. para mim aprendi muito mesmo com vocês. Igual eu falo, tem coisas que a gente fala, eu não vou fazer porque eu já, né? Já mais ou menos já aprendi, já sei, mas não, a gente não sabe nada mesmo, né? Foi muito bom. Está sendo muito bom. Eu quero continuar aprendendo, né? Teve algum tema que você queria aprender muito sobre a doutrina da Igreja Católica e não teve como a gente passar? Não, acho que o que eu senti assim, mais dificuldade foi aquela questão da história mesmo, né? Da igreja e tudo que eu achei mais complexo assim para mim. Mas eu acho que ficou muito bem completo, Felipe, no básico assim o que realmente a gente precisa saber, para mim foi ótimo. Beleza. História da igreja eu não terminei, né? Faltou a terceira parte. Mas aí vocês estudam, né? Não tem problema. Ali eu achei mais complicado, assim, para mim eu achei mais complicadinho, mas num todo foi Beleza. muito bom, excelente. Agora vai falar o Pablo. E a próxima pessoa que vai falar vai ser a Larissa, hein? Então, liga o microfone para falar com a gente, Larissa. Pablo, Pode deixar. E a Mayara já chegou? Maiara chegou também. Seja bem-vinda as duas.
Obrigada. Manu. Obrigada. Amém. Oi. Bom, eu também tenho nem que falar, assim, né? Porque foi muito especial, assim, esse crisma, né? Porque eu já tinha feito uma vez, eu comecei a fazer faz uns 3, 4 anos atrás. Aí eu não continuei. Eu tava também com problemas na época, assim, eu não conseguia ir todas as aulas, mas os catequistas não, acho que eles não me inspiravam muito, assim, sabe? Quando eu vejo a Sônia, vejo o Felipe, eu vejo tudo ali, né? Eu acho que tudo que um católico precisa ter tá ali, né? Tanto a fé, né? Uma fé forte, né? E de oração. Quanto a parte do conhecimento também, né? Eu achei assim um privilégio, né? Eu acho que isso realmente é difícil. Às vezes, quando a gente consegue ter um catequista que é um padre, às vezes, né? Que é alguém da igreja, aí pode ser que a coisa seja melhor, mas às vezes ele não tem a facilidade de explicar, às vezes ele não tem essa compreensão com a gente, né, e com esse momento que a gente está, né, querendo ou não, vocês deram todo apoio aí pra gente fazer a distância, né, e acho que teve alguns lugares que nem teve, né, por causa da pandemia, eles estão esperando voltar, então se eu tivesse que esperar mais um ano, assim, eu ia ficar desesperado, assim, porque eu já estava querendo faz muito tempo, né, fazer o crisma, né, mas assim, eu acho que sabe, dentro desse limite aí da pandemia, acho que tá maravilhoso, assim, né? Queria ver, assim, mais pessoas, né? Acho que mais pessoas têm que conhecer isso, mais pessoas têm que acho que se apaixonar pela religião que eu me apaixonei também. E é isso, acho que agora vai começar a nossa missão, né? Da Isso. gente tentar trazer as pessoas também para elas conhecerem a igreja, né? Irem Isso. na missa, tentarem se batizar, né? Eu vou falar uma coisa, o crisma Nossa Senhora da Boa Morte é uma joia escondida. Entendeu? Ela tá escondida ali, bem no meio da fuça do mundo, né? Que é ali no centro da cidade, né? Mas tá na nossa cara e a gente não vê. A igreja Nossa Senhora da Boa Morte tá ali na nossa cara e a gente não vê. Porque isso é que nem Deus. Deus, ele. Cadê Deus? Onde está Deus? Deus é tão imenso que ele tá bem na nossa frente que a gente não vê. Porque ele é imenso, ele é grande. E o Crisma Nossa Senhora da Boa Morte, não por causa da Sônia, nem por causa do Felipe, nem por causa do Padre Rodrigo, nem por causa da aliança, né? Por causa do Espírito Santo mesmo, tem se demonstrado 99% de frutos. Muito difícil ter uma pessoa que se tornou evangélico depois, muito difícil ver uma pessoa que deixou a igreja. Até hoje não vi Né? ninguém que mudou de religião, não. Sabe por quê? Nem ninguém que desistiu da fé, viu? Todos Porque que estiveram aí, todos perseveraram. gente, porque as pessoas deixam a igreja católica? Porque elas não conhecem a sua própria fé. Não conhecem. E o conhecimento da doutrina católica, o conhecimento da história da igreja, o conhecimento daquilo que não nos contam, nem na missa. A gente está numa dificuldade muito hoje. A falta de formação dos católicos. Você vê que teve bispos, padres, que deixaram de ensinar aquilo que a igreja ensina. Que deixaram de falar o que a igreja fala. Para falar de política, de ideologia, para falar de outras coisas. Né? E a igreja, ela tem 2000 anos de idade, por causa da assistência do Espírito Santo, e porque ela sempre foi a mesma, dos apóstolos até nós. A sua doutrina é imutável. E é nessa doutrina imutável que nós temos que ser fiéis, mesmo que ninguém seja mais fiel. Crisma Nossa Senhora da Boa Morte é diferente dos outros crismas, porque a gente está pegando na essência católica. Claro que de modo resumido, de modo que não dá pra falar de tudo, mas aí é com vocês. Eu quero que cada um saia daqui instigado a continuar a estudar. Porque quem não continua a estudar vai naufragar.
quem não continua, quem não ama a sua fé, como a gente vai ver, não tem um dom da fortaleza que a gente vai ver hoje, vai cair no respeito humano, que a gente vai ver hoje também, e vai sucumbir, né? Stephanie, o que você achou do Crisma? Que eu te obriguei a mostrar a cara nas aulas. Felipe, então, eu achei essas aulas nota 10. E não tem como explicar, sabe? Foi uma coisa boa. E essas aulas a gente aprende bastante. Bastante coisa mesmo que a gente não sabia. E aprende um pouco mais sobre a fé que a maioria a gente não tem. Você tá em que ano da escola, Stephanie? Eu tô no 9º. 9º ano. Você vai ouvir muita bosta da igreja na escola. Muita mesmo. Eu já escuto de algumas pessoas que não acreditam. Então, assim, você tem que saber o mínimo, saber se defender. Mas não se defender para evangelizar e converter os outros. Não, mas sim para você estar firme na sua fé. Entendeu? Você tem que saber, por exemplo, se alguém for falar de mal de Nossa Senhora, saber defendê-la. Você tem que saber, se alguém for falar que Jesus não está presente na Eucaristia, você tem que saber defender porque Jesus está presente na Eucaristia. Não que você seja um apologeta, nossa, eu sou Felipe de saia, não. Mas você tem que pelo menos saber para você que aquelas pessoas estão erradas e por que elas estão erradas. E você tem que ter essa paz dentro de você, né? De saber que você está no caminho certo. Entendeu? É difícil. E hoje a gente vai ver que os dons do Espírito Santo delimita isso. E Larissa, o que você achou do nosso curso, Larissa? Depois a Maiara, hein? Primeiro a Larissa. Eu achei nota 10. Quando... Foi tudo muito completo. Tipo, quando eu comecei a fazer, eu era muito leiga sobre tudo. E hoje em dia, tipo, já conheço muita coisa através de vocês. E o que faz as aulas ficarem mais leves é o amor de vocês, sabe? Como eu posso explicar? Vocês dão tudo de vocês pra gente. E o apoio de vocês também são surreal. Faz tudo ficar melhor, sabe? Foi ótimo. Tudo bem que, tipo, tem que estudar muito mais, né? Porque foi pouco ainda, mas tudo que a gente aprendeu aqui, pelo menos pra mim, já fez muita diferença. Isso, no final da aula, se eu esquecer, o Pablo me lembra, hein? De passar bons caminhos de estudos para vocês continuarem a estudar. Tá bom, Pablo? Combinado? Se eu me esquecer, você me lembra. Tá bom? Maiara, o que você achou do nosso Crisma, Maiara? Maiara foi uma das nossas beneficiárias das aulas online. Que muitas vezes ela não podia estar e tá lá no YouTube, né, Mayara? Sim. Peraí que eu tô trabalhando, peraí. Tá, você quer falar depois? Isso, depois eu falo. Então, beleza. Então, vamos para a aula de hoje. A última aula foi sobre o Espírito Santo. Foi os 7 dons do Espírito Santo, ministrada pela Sônia. Só elogios que eu vi até agora. E claro, minha mãe e minha mestra, né, que me ensinou os caminhos de Deus. Gratidão eterna por esse útero que me gerou, por essa mulher que me formou e me colocou nos caminhos do Senhor. Me ensinou a rezar. A primeira evangelização da minha mãe, sabe o que foi? Me ensinar a rezar o terço, né? E foi não foi porque eu li muitos livros que eu virei catequista e estudei a doutrina, não. Foi porque eu rezava o terço, né? E às vezes a gente pensa que a gente tem que ler grandes coisas, fazer grandes coisas. Não, a gente tem que aprender a meditar a vida de Jesus. E meditando a vida de Jesus, você vai querer saber mais. E o Espírito Santo te leva, né? Então, vocês querem saber... vocês querem muito saber de Deus? Querem conhecer o Jesus na intimidade no seu dia a dia? Reze o terço. Depois reze o rosário, né? Vai crescendo, né? Na devoção a Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, né? Então, quando você busca Maria, você ganha de brinde o Espírito Santo, você ganha de brinde Jesus, porque onde está Maria está Jesus, e você ganha de brinde São José, né? Porque Maria, ela anda bem acompanhada, se vocês não sabem, né? Vem acompanhada de toda a milícia celeste. E o que eu estou querendo dizer? Que Jesus, não existe Maria sem Jesus, não existe Jesus sem Maria, né? Não existe um católico
que não tem intimidade com Nossa Senhora. Não existe. Então busquem intimidade com Nossa Senhora e depois vocês vão ver que o seu coração vai se abrir. Porque não é o Felipe falando que vocês têm que estudar, que vocês vão estudar. Tipo, como se o Felipe estivesse atrás da cortina, assim, observando para ver se vocês vão estudar. Tá mexendo no TikTok, você não está estudando. Não. Isso, se for por isso, vocês nunca vão estudar. Vocês não tem que lembrar de mim. Vocês têm que lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo merece ser amado, porque Ele nos amou em primeiro lugar. E como que a gente ama algo que não conhece? Ô Stephanie, você já amou algo que você não conhece? Jesus. Não, mas tipo assim, você já amou, por exemplo, eu amo minha mãe, mas você conhece a sua mãe, você convive com a sua mãe, né? Ou com o seu pai ou com qualquer outra pessoa. Agora, por exemplo, eu posso amar alguém que eu não conheço, né? Não, porque eu não sei, eu não sei se ele existe. Como que eu posso amar alguém que eu não conheço, né? Então, para eu amar, para o meu objeto de amor, por exemplo, para eu amar o Pablo, eu tenho que conhecer o Pablo, conversar com ele, né? E ter um relacionamento com ele, aí eu consigo ter um amor pelo Pablo. É a mesma coisa, como que eu vou amar Jesus se eu não tenho conversa com ele, não tenho um relacionamento com ele e não quero conhecer ele? Eu desconheço Jesus. Como que eu vou amar Jesus se eu não conheço Jesus? Se eu não busco saber dos seus mistérios? Não tem como, né? Então, por isso, para conhecer a Jesus Cristo, nós devemos estudar a doutrina da Santa Igreja Católica. Esse é o testamento. Se eu fosse morrer hoje e tivesse que deixar um testamento para vocês, eu ia falar: amem a Jesus e a Maria e estudem o Catecismo da Igreja Católica. Ponto. Né? Seria meu último pedido para vocês. Mas como eu acho que eu não vou morrer hoje, depende de Deus, né? Então vamos aprender sobre uma coisa legal. Vamos aprender sobre os 7 dons do Espírito Santo, que é a marca do Espírito Santo na nossa vida. São os dons que a gente recebe no batismo, né? E que a gente vai confirmar eles no dia 28, mãe? Dia 28. Isso, exatamente, dia 28. Dia 28, pelas mãos do bispo, pela imposição do óleo do crisma, nós iremos confirmar o nosso batismo, a nossa fé, e segundo as nossas disposições, com a graça, eu vou explicar isso daqui a pouco, nós iremos confirmar esse dom na nossa vida. Então vamos começar a leitura do texto de hoje. Sônia, você já tem, o texto está aí no WhatsApp e você tem acesso? Espera aí que eu vou ver se eu consigo ver. Eu quero que vocês prestem muita atenção na aula de hoje e aproveitem bem. Felipe está aqui para vocês essa sexta que vem já não tem mais, nem Sônia. A gente só vai se ver ao vivo e a cores no Crisma, né? No retiro, depois de amanhã. Isso, no retiro depois de amanhã. E no Crisma, né? Então, conseguiu acesso, mãe? Sim. Então vamos ler os 7 dons do Espírito Santo. Um texto do professor Felipe Aquino. Porque se fosse do Felipe ia ter que ser 7 aulas, um para cada dom, né? Porque eu sou prolixo, né? Demais. Vamos lá. É assim. Os 7 dons do Espírito Santo. Somente pela ação do Espírito Santo em nós é que podemos conquistar a santidade. É Ele que desde o batismo vem habitar em nós para fazer-nos templo do Deus vivo. Ou, como disse São Pedro, pedras vivas, vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, a oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Cristo. A primeira ideia que nós temos que ter em mente e voltar é que o Espírito Santo, ele nos habita. Porque nós somos templos dele. Quem já ouviu falar? Nós somos templos do Espírito Santo, né?
o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós enquanto nós somos templos dele. Por isso que nós temos que amar o nosso corpo, né? Teve muitas correntes cristãs, né, que, dependendo da gravidade, odiavam o corpo, né? Falavam que o corpo era uma prisão da alma, muito por influência de Platão, né? Que o corpo era uma prisão da alma, era uma coisa tipo quase maldita, e chegou ao extremo do gnosticismo, que era a heresia que negava toda a matéria, né? Que falava que toda a matéria era amaldiçoada. Mas teve um grande herói da fé, né? Que todos os santos da igreja, Santo Agostinho, que tinha uma influência mais platônica, eles valorizavam o corpo, né? Eles não eram heréticos, que nem os gnósticos. Mas quem deixou essa valorização do corpo humano evidentíssima foi Santo Tomás de Aquino, que disse que o corpo humano, né, a criação, São Francisco também, quando ele exalta a criação, a natureza, a luz, animais, e Santo Tomás de Aquino, quando exalta o corpo humano, Deus não criou nada ruim, né? Nosso corpo, ele é bom. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo, é onde Deus vem habitar, porque o corpo é uma unidade entre espírito, alma e matéria, né? O corpo humano, ele tem essa dualidade, ele é uma unidade entre matéria e espírito, né? O corpo humano, ele é isso, né? Enquanto a alma que faz parte do corpo, os seres humanos têm essa alma espiritual, né? Que é uma alma que é imortal, que é uma alma que transcende a matéria, né? Só que ela só é uma alma enquanto está unida ao corpo. Ela só tem essa perfeição. Então, por isso que no último dia vai ressuscitar-se os corpos. Os corpos, eles irão ressuscitar, né? Porque se o corpo fosse ruim, nós ia ficar de alma para sempre lá na eternidade no céu. Mas não, no último dia os corpos vão ressuscitar, né? Para o bem ou para o mal, mas vão ressuscitar, né? Para o céu, para o inferno, nós irão ressuscitar. Por quê? Porque a nossa alma, Deus criou a nossa alma para o nosso corpo, não ao contrário, né? Então, o nosso corpo, ele é objeto da santificação também. Por isso que nós não podemos estragar o nosso corpo, deformar o nosso corpo, né? Por isso que a gente não pode usar drogas. É pecado mortal usar drogas. Por quê? Porque você está fazendo mal ao seu corpo. Por isso que a gente não pode optar por ser obeso, porque tem gente que tem obesidade por doença, e é outra coisa, não é culpa dela, é uma doença. Agora tem pessoas que ficam obesas, que não saem da cama por comer excessivamente, né? Né, Felipe, que é gordinho, né? Mas eu tento fazer minha academia, né? Cuidar do meu corpo. Mas por isso que comer demais, o pecado da gula é um pecado que é um pecado que você que está no 5º mandamento, não matarás, porque é um pecado que ele coloca o nosso corpo em morte, né? E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? Por isso que o alcoolismo, beber excessivamente até cair, faz mal o quê? É o rim. Você está ferindo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Tatuagens sacrílegas, tatuagens profanas, pessoas que tatuam a bola do olho, pessoas que pela sua tatuagem desfiguram o seu corpo, coloca chifre, fica parecendo demônio, né? Isso é um pecado contra o templo, que é o templo do Espírito Santo. Usar anticoncepcional, que é um pecado que estraga seu corpo e pode ser abortivo, que é contra a vida humana. O aborto, são todas coisas que ferem o corpo que Deus criou, e que esse corpo é templo do Espírito Santo, gente. Você está entendendo como que é santo esse corpo que Deus nos deu? Como que a gente deve cuidar dele? Tomar banho todo dia, entendeu? Passar desodorante, né?
cristão fedido afasta os outros, entendeu? Tem que passar o desodorante, gente. Usar um perfuminho, né? Claro, sem excessos, né? Tipo, agora meu corpo é templo do Espírito Santo. Vai pra academia de mini shorts, aí as pessoas vão olhar o templo do Espírito Santo de forma errada, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mulheres, o corpo de vocês são lindos. Não postar foto na internet de roupa curta vão fazer as pessoas te olhar sensualmente. Não olhar Deus que habita em você, mas olhar sua carne, né? Como que é grave quando as pessoas olham para nós e não vê Deus, mas vê um pedaço de carne, né? As pessoas não veem o seu corpo como o templo do Espírito Santo, mas vê como um pedaço de carne para usar. A vaidade que muitas mulheres e homens também têm com o seu corpo, né? Que fazem que buscam o que com o seu corpo? Atrair os outros para si, não para Deus. O nosso corpo deve atrair as pessoas para Deus, para o céu. Olhar, por exemplo, olhar a Sônia e falar: olha como essa mulher se veste como uma mulher de Deus, quero ser como ela. Olha como o Pablo se veste como um homem de Deus, eu quero ser como ele, né? Isso aí que causa em nós a virtude da modéstia. Nós devemos nos vestir com modéstia. O nosso corpo, por exemplo, eu como homem, o meu corpo despido, nu, quem tem direito de ver é a minha esposa. A mulher, o seu corpo despido, nu, quem tem direito de ver é o esposo, né? Não é qualquer um na rua. Nós não somos carne grátis no açougue. A carne está cara. Vai no açougue, você não consegue comprar 1 quilo de carne, mas você oferece o seu corpo, que é algo mais santo, mais sagrado, de graça para as pessoas olharem e desejarem. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos guardar a pureza nos costumes e na modéstia. Amém, gente? Alguém aqui tem dúvida que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que a gente tem que cuidar? Eu tava com uma barba enorme assim, eu já fiz a barba, entendeu? Tava feia, não tava bonita que nem a do Pablo, né? Tava já feio assim, entendeu? Eu já tenho que... Oi? Deixa eu só acrescentar. Eu estava tentando entender o porquê as mulheres usam véu na igreja, né? E tentando entender, porque quem estava usando esse costume agora, ultimamente, adotou era a Assembleia de Deus, e não os católicos, né? Mãe, fala isso no dom da piedade, que a gente vai falar daqui a pouco, pode ser? Tá, porque vem de encontro a isso que você está falando. Deixa eu completar. Aí um padre explicou assim, que tudo que é sagrado, a igreja tem que cobrir, como o altar, os santos na quaresma. Por isso que as mulheres tinham que cobrir a cabeça com o véu, porque ela está cobrindo, o corpo da mulher está sendo coberto, porque é uma coisa sagrada, que tem que ser guardado e bem velado e bem cuidado. Por isso que colocava o véu na cabeça da esposa. Então vamos lá. Continuando a leitura. O Espírito de Jesus habita em nós para fazermos imagens de Jesus, o homem perfeito, o santo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e qual vos foi dado por Deus? Desde o batismo, o Espírito habita em nós com a Trindade Santíssima e nos dá os dons de santificação, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. A Igreja nos ensina que, mediante esses dons, o Espírito nos dirige para a santificação, na medida em que a nossa disposição coopera com a graça. Vamos lá? Vamos agora aprender os 7 dons do Espírito Santo, um pouquinho. Claro que nós não vamos falar de todos os detalhes, todas as complexidades,
mas vamos falar do essencial, certo? Porque o tempo não nos permite. E como que eu sei que eu tenho esse dom? Eu vou falar para você. Todos nós aqui, enquanto batizados, temos esses 7 dons dentro de nós. Já está aqui. São infusos. Eles estão dentro de nós. Mas por que muitas vezes nos falta ele? Porque nós não colaboramos com a graça de Deus. Deus, ele dá a graça, mas nós temos que querer. Deus, ele é incrível, maravilhoso, espetacular Deus, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente não quer ter sabedoria, ela pode estar dentro de nós, só que ela nunca vai se manifestar. Se a gente não quer ter ciência, ela está dentro de nós, mas ela nunca vai se manifestar, porque nós não queremos cooperar com a graça de Deus. Tem pessoas que cooperam com a graça de Deus, mas tem mais elevação em um dom e menos em outro. Isso acontece porque Deus quer que nós vivamos em comunidade. Imagina se uma pessoa que sabe aconselhar muito bem e todo mundo se soubesse aconselhar muito bem. Então a humanidade estava perfeita. Então sempre tem que ter alguém mais burro para pedir conselho para alguém mais sábio, né? E assim por diante. Essa pessoa que é mais burrinha vai se tornar mais sábia no futuro se cooperar com a graça e vai ajudar os outros burrinhos que estão aí, né? Então é sempre assim, né? Deus, ele quer que nós cooperemos com a graça. Vocês entenderam? Então, eu não tenho tal dom. Você pediu para Deus? Para esse dom que já está aí dentro de você manifestar-se? Você está cooperando com a graça de Deus? O que é cooperar com a graça? Eu tenho que me esforçar para corresponder à graça de Deus. Deus está dando, está sempre derramando a graça em nós. Nós estamos confessados? Estamos sem pecado mortal? Sim. Então Deus está derramando a graça. Estamos em estado de graça, né? Então nós temos que buscar uma vida de oração, uma vida de caridade, uma vida, buscar conhecer a doutrina católica, e nós vamos adquirindo e manifestando esses dons que já estão em nós, para que a nossa vida de santidade, em busca da santidade. Para que servem esses dons? Para a nossa santificação. Não é para a gente ter sucesso no emprego, não é para a gente ter dinheiro na conta, né? Isso aqui não é coaching para você se dar bem na vida, né? Eu não estou aqui dando palestra de automotivação. Seja uma pessoa piedosa, porque o piedoso é aquele que... Não. Eu estou querendo falar da doutrina da igreja sobre os 7 dons do Espírito Santo para a sua santificação. Para que um dia eu possa encontrar vocês, se Deus quiser, e eu cooperar e vocês cooperarem com a graça, nós todos nos encontrarmos no céu, né? Pablo, vocês vão primeiro, Pablo, vamos ficar um tempo no purgatório, né? Depois eu encontro vocês lá. Aí, chegando lá, a gente vai falar, olha, a gente cooperou com a graça, com os 7 dons do Espírito Santo, né? Pablo, de forma menos perfeita que vocês, porque a gente ainda ficou um pouquinho aqui no purgatório, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos lá. O dom da sabedoria. Pelo dom da sabedoria, o Espírito nos capacita a conhecer a Deus na intimidade e também nos leva a conhecer a sua vontade. Faz-nos perceber a mão de Deus em nossa vida, guiando nossos passos. É assim, o dom da sabedoria, as pessoas pensam que é aquele velho que dá conselho, né? Fica lá, tipo, olha, cuidado porque jacaré que dorme vira bolsa, né? Cuidado, né? O dom da sabedoria, ele é manifesto em todas as idades, né? E o que é uma pessoa sábia? No sentido de dom do Espírito Santo. É uma pessoa que vê a mão de Deus nos acontecimentos. Aquela pessoa que não reclama quando alguma coisa acontece, ela consegue ver o agir de Deus. Por exemplo, na pandemia, todo mundo, o crisma, eu cancelei o crisma na minha paróquia, eu cancelei o crisma na minha paróquia, sei lá o que, as pessoas não estão vindo. Aí eu e minha mãe, a gente, vamos gravar as aulas, vamos fazer ao vivo e vamos gravar as aulas para quem não viu. Porque desse mal Deus está tirando um bem. O que foi isso? Foi sabedoria, né? Porque a gente, enquanto as pessoas viam a desgraça, a gente viu uma chance de fazer a vontade de Deus.
E a gente viu que, mesmo na desgraça, a gente viu a mão de Deus agindo. E a prova disso é os frutos. Aqui, nós estamos aqui até hoje, não estamos? Né? Eu não sabia gravar aula no YouTube, mas aí eu fui lá, busquei o programinha e gravei. Postei, a mais de 90% das aulas eu consegui postar, não foi? Então, assim, foi sabedoria, não fui eu. Foi o Espírito Santo, foi o dom de sabedoria de mim que clamou, né? E da minha mãe que clamou. Então, a pessoa sábia é uma pessoa que busca a intimidade, conhecer a Deus na intimidade. Porque quem é a fonte da sabedoria? É Deus. Então, a pessoa que na vida de oração busca a Deus, ela vai se tornando uma pessoa com muita sabedoria, né? Complementar aí, mãe? Não, tá ótimo isso que você colocou. É isso mesmo, o sábio é aquele que procura conhecer a Deus, né? Porque é uma burrice muito grande, é uma falta de entendimento completo e total quando a pessoa não quer saber de Deus. Isso. E o sábio é aquela pessoa que na vida dele, ele enxerga a mão de Deus em cada coisa. Ele enxerga o cuidado de Deus para com ele. Tem dias que eu estou que eu vejo essa coisa, não, é Deus cuidando de mim. Agora tem dia que eu sou cego. Tem dia que eu reclamo, entendeu? Tem dia que tudo dá errado e eu fico reclamando. E o que isso é? Falta de sabedoria. Não cooperei com a graça de Deus, porque a murmuração entrou no meu coração. E eu não vi o agir de Deus. E não obtive a graça. Agora tem dia que a gente está firme na oração, né? E a gente pede a graça de Deus, a graça do Espírito Santo. E o que acontece? A gente vê a mão de Deus em cada coisa. Até numa desgraça, a gente vê a mão de Deus. E o quanto Deus nos ama. O mundo não vê, o mundo não tem sabedoria, porque o mundo gosta de culpar Deus pelas coisas que acontecem. Mas o sábio vê com os olhos de Deus. Não com os olhos humanos. Hoje eu vi a mão de Deus, depois eu conto o quê? Pode contar. Agora? Porque é sabedoria. Eu estava no shopping hoje, né? E esqueci meu celular em cima de um banco, onde eu estava sentado esperando as crianças comer. E fui embora, deixei meu celular lá. E nem dei falta. Quando eu procuro, né? Cadê o celular? Aí o Chicão pegou e ligou pro meu celular. Estava com uma mulher, né? E essa mulher atendeu e falou assim, não, eu guardei o seu celular está aqui, pode vir buscar. E ela deu o endereço e a gente foi lá na porta da casa dela, nos perdemos até, porque era um endereço difícil, e chegamos lá, eles entregaram o celular na minha mão, prontamente, tipo, sem cobrar nada, que tem gente que cobra, né? Sem cobrar, assim, na maior docilidade, amizade, uma família decente, estava a mulher, o pai, a mãe, o avô, as crianças e um cachorrinho, tudo esperando a gente chegar para entregar o telefone para gente, para mim. Aí eu vi Deus nessa situação. Louvado seja Deus. Minha mãe poderia ter sido, poderia ter questionado Deus, falado mal de Deus, mas não, ela viu o cuidado de Deus. Era com ela. Sabedoria, gente. Vamos pensar, vamos estudar, vamos rezar para que nós olhamos a vida com os olhos de Deus, né? Entendimento. Pelo entendimento ou inteligência, nos leva a ver as pessoas e o mundo com os olhos de Deus, e não com a nossa miopia humana, que mais enxerga os defeitos e os erros dos que as qualidades e as belezas das pessoas e das criaturas. Por esse dom somos levados a querer penetrar os mistérios de Deus e o seu conhecimento. Ainda menino, no mosteiro de Monte Cassino, São Tomás de Aquino, já surpreendia os monges com essa pergunta: quem é Deus? Então, você vê que um dom é irmão do outro, semelhante. Pela sabedoria, nós buscamos ser íntimos de Deus. Sendo sábios e buscando ser íntimos de Deus, nós temos o entendimento das coisas, né? Que é justamente o fruto da sabedoria, esse entendimento, né? Porque assim, ou o dom da inteligência, né?
né? Tipo, nossa, o cara é um cientista, inteligente, né? O cara, nossa, o cara é o cara do laboratório, né? O cara é muito inteligente. Não, o entendimento é justamente a gente entender a vontade de Deus. A gente entender e aceitar o que Deus quer na nossa vida, certo? Ver o mundo não com a miopia humana, né? Que a gente, com os olhos humanos, a gente só os nossos olhos, gente, vamos entender uma coisa. Tem desordem em nós. Vocês já perceberam que existe uma desordem imensa em nós? A gente quer fazer o bem e faz o mal. A gente quer ser feliz e fica triste. A gente quer ser triste e fica feliz. A gente tem contrários, né? A gente, principalmente, e isso, além de ser muito humano e imortal, certo? É uma consequência de uma coisa que quem falar o nome vai ganhar um 10. Pecado original? Exatamente. Vamos atender uma diferença. Os protestantes, eles falam que nós somos corrompidos pelo pecado original. Isso não é verdade. Porque pela corrupção, segundo Lutero, nós não temos, não tem obra que nos santifica, não tem caridade que nos santifica, somente a fé. E pela fé nós somos justificados e pronto, acabou. É só crer em Jesus e já era. Não, a Igreja Católica, o magistério da Igreja nos diz que nós somos... o pecado original não nos corrompeu, mas nos desordenou. Nós temos uma desordem, o que é muito diferente de ser corrompido. Pela desordem do pecado original, nós temos predisposição para receber a graça, cooperar com a graça e fazer o bem. Por isso que São Tiago, em sua carta, vai dizer que a fé sem as obras é morta. Então, nós temos esse olhar corrompido não, eu sendo protestante, nós temos esse olhar desordenado pelo pecado original, porque nossa natureza está desordenada, e quando essa desordem ela não é tratada pela graça, pela virtude, nós sempre vamos tender pelo lado pior da nossa natureza, né? Então, quando a gente não está em vida de oração, em vida de santidade, eu falo isso pra mim, porque eu estou fazendo aqui um exame de consciência. Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de santidade, né? Será que eu estou desordenando pro lado pior, né? Será que o que é a graça de Deus? A graça de Deus, ela vem nos corrigir da desordem do pecado original, para que nós sejamos homens e mulheres perfeitos segundo Deus. E nosso olhar, ele não tem... E o dom do entendimento é isso. O dom do entendimento é a gente olhar para o mundo com os olhos, como se fossem os olhos de Jesus, de Maria ou de Adão e Eva antes de caírem, antes de pecarem. Ou seja, olhar com os olhos de Deus, ver as coisas boas da criação, ver a bondade de Deus, onde que os outros só veem maldade, entender os passos de Deus. Ou seja, a pessoa inteligente de verdade é aquela pessoa que vê os frutos espirituais das coisas, né? Que vê na frente, que vê com o olho de Deus, que vê com o olho da providência, né? Porque senão a gente vai ser só humano e vai ver só as coisas ruins. Porque nós estamos com o óculos do pecado original. E esse óculos só mostra coisa ruim, né? Porque nós estamos desordenados, né? E a graça nos ordena, mas nós temos que ser predispostos com a graça, né? E vamos dizer, Santo Tomás de Aquino, com uma graça especial dada por Deus, ele desde pequeno tinha esse entendimento. Então, o brinquedo de Santo Tomás de Aquino, quando era criança, ele gostava de... Ele tinha um pergaminho que era escrito Ave Maria, não sabia nem ler, mas ele ficava mastigando aquele pergaminho, né? Mastigando, e se pegava aquele pergaminho, abria o berreiro, ele ficava mastigando, entendeu? Desde pequeno ele tinha um encanto pelas coisas de Deus. Foi para o mosteiro, e no mosteiro com 5 anos de idade,
Enquanto as outras crianças estavam fazendo peripécias, Santo Tomás de Aquino ficava perguntando para os seus professores: quem é Deus? 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 Né? Ou seja, ele queria saber quem era Deus, ele queria conhecer Deus. Então, desde pequeno, ele tinha esse entendimento. Ele tinha essa inteligência de querer buscar aquilo que é mais importante, que é Deus. Muito obrigado pela essa primeira parte da aula. Vamos voltar com o dom de ciência na próxima sala, que o Pablo vai abrir para nós. Tá bom, gente? Então vamos agora mudar de sala, vamos saindo ordenadamente. Vai pra outra sala, Felipe? Vamos para outra sala agora. Tá bom. Vamos lá. Estamos aqui. Crisma Nossa Senhora da Boa Morte para você que está acompanhando pelo YouTube. Vamos agora trocar de sala e para a próxima sala. Deixa o like, comenta nos comentários aí, compartilhe para os seus amigos que querem saber quais são os 7 dons do Espírito Santo. Espero que estejam gostando da aula. Estamos aqui somente aguardando o WhatsApp carregar para entrar no link que o Pablo preparou para nós, né? Vamos agora começar com o dom da ciência. Se você está gostando da aula, compartilhe, né? Esse tesouro escondido, né? Que é o Crisma da Nossa Senhora da Boa Morte. E vamos lá. Apareceu. Que Bom, susto, Felipe. É que o meu computador demora um pouco para pegar o tranco, né? O computador demora um pouco para pegar o tranco. Mas, gente, dúvidas, entendimento, sabedoria. Ô Felipe, tem uma questão aí também do discernimento, né? Uhum. Da leitura, né? Da palavra de Deus também, né? É muito importante a sabedoria e entendimento. A pessoa está sempre vendo o Evangelho, né? E procurar essa sabedoria, né? Tem que pedir a sabedoria. Isso. Salomão. Sim, se não, o pessoal procura cabelo em ovo na Sagrada Escritura. O pessoal ignora coisas óbvias. Por exemplo, não tenho medo de falar que o Espírito Santo me deu dom da fortaleza, que o casamento é entre homem e mulher, que a sodomia é um pecado, que é contra a natureza, que a sodomia, para quem não sabe, é o sexo entre homem com homem ou mulher com mulher, né? Sodomia é homem com homem, né? E tem gente procurando, ignorando isso, jogando fora no lixo e procurando no Deus é amor, no Deus isso, a aceitação da sodomia. Ou seja, o pessoal procura cabelo no ovo, né? E joga fora aquilo que Deus está gritando, que Deus está falando. Por quê? Porque são pessoas que não têm o entendimento, muito menos a sabedoria, que querem encontrar em Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras, não a sua salvação, mas a justificação da sua vida errada, né? Justificar a sua vida errada, interpretando a Sagrada Escritura, virando de cabeça para baixo,
procurando uma interpretação ali no grego. Ai, não foi traduzido bem aqui, então isso significa outra coisa. Gente, Deus está gritando, o Espírito Santo está gritando. Quem escreveu a Sagrada Escritura foram homens, sim, mas quem foi o autor das Sagradas Escrituras? Segundo os concílios de Trento, e segundo os concílios que vieram antes de Trento, foi Deus. Deus inspirou os homens pelo Espírito Santo a escrever a Sagrada Escritura para falar a verdade. E tem gente que joga a verdade no lixo para criar outras verdades. Mas é uma coisa artificial. Entendeu? São interpretações artificiais. E uma pessoa com sabedoria e entendimento não é uma pessoa artificial. É uma pessoa que é serva da verdade. Que serve a verdade. E por mais dura que ela seja, ela serve a verdade. Né? Deus é amor serve para quê? Para acolher os homossexuais, as lésbicas, os travestis na igreja, exortando eles a largar o seu pecado, porque está escrito que é errado, e é verdade que está errado, mas sem jogar eles na lata do lixo, né? E aí sim Deus é amor, porque Deus acolhe, mas Deus é amor, tão amor que quer que todos venham para o céu, que quer que as pessoas respeitem o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, quer que as pessoas sejam castas. Deus é amor, Deus cuida da gente. E cuida também daqueles que têm uma desordem sexual. Né? E a gente tem que falar, homossexualismo é uma desordem. Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Né? E essas pessoas que têm essa desordem, elas são condenadas ao inferno? Não, elas podem ser santas. Por que não? Se um homem, um frade, um frei, ele pode viver a castidade durante toda a sua vida, por que o homossexual não pode? Porque eles são obrigados a pecar agora. O mundo fala que eles são obrigados a pecar. Né? Que eles são obrigados a ter relação sexual. Entendeu? Por quê? Porque existe uma coisa artificial, uma agenda por trás disso. De imposição de valores que não são aqueles valores da verdade, da Bíblia, do catecismo, da moral dos bons costumes cristãos. Entendeu? Se meus professores da faculdade me ver falando isso, eles vão me reter meu diploma. Enfim. Mas eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo deles. E eu estou aqui falando para todo mundo ouvir que a verdade de Deus é aquela que Ele revelou. Nada mais. Nem para mais, nem para menos. Agora imagina, os mártires deram a vida por isso. Para eu chegar para pagar de gostoso pro mundo moderno e falar, ai, não é bem assim, a tradução do grego. Pô, vai te lascar, mundo moderno. Eu sou mais de Jesus. Entendeu? Vamos ler? O dom de ciência. Peraí. Ciência. O dom da ciência nos leva a compreender e aceitar os planos de Deus revelados na Sagrada Escritura. Por esse dom, muitos santos, embora quase analfabetos, tinham a ciência infusa das coisas de Deus. Santa Bernadette, a quem Nossa Senhora disse, eu sou a Imaculada Conceição, menina ainda, soube como grande ciência e acerto responder às perguntas capciosas que lhe faziam. Santa Catarina de Sena, embora analfabeta, nos deixou riquíssimos ensinamentos de doutrina, a ponto de ser declarada pela Igreja doutora, em 1970, pelo Papa Paulo VI. Vamos lá. Mano, é muito legal, é muito importante nós temos essa consciência. Quantas vezes, de modo sobrenatural, Deus ele nos dá a solução de um problema. Oi, Felipe. Boa noite. Vamos acompanhar. Desculpa a demora. Vamos acompanhando a Tá aula aí. bem? Oi, Sol. Oi, tudo bem? Vamos agora acompanhando a aula. Eu cheguei agora. Vamos lá. Eu cheguei agora, filho. Seja bem-vindos. Tudo bem, seja bem-vinda. E pelo dom de ciência, nós, muitas vezes, nós temos não revelações, porque a revelação ela termina
em João, né? Deus ele revela toda a sua verdade na Sagrada Escritura e termina em João. O que acontece é que Deus às vezes dá algumas revelações privadas. O que são revelações privadas? São revelações que não são contra a doutrina da igreja, em primeiro lugar. São revelações que corroboram com a doutrina revelada, né? Só que são feitas numa linguagem particular, num estilo particular, e não são, às vezes, reconhecidas pela igreja, às vezes são, às vezes não são, mas são revelações particulares. Exemplos disso, as revelações de Nossa Senhora através de suas aparições em Fátima, Medjugorje, La Salette. Nossa Senhora aparece para dar uma mensagem atual ao mundo, só que essa mensagem atual ela não é contrária às mensagens reveladas na Sagrada Escritura, que é a revelação plena. Então, se um dia Nossa Senhora chegar e falar que Jesus não está presente na Eucaristia, então essa aparição é falsa. E tem muitas aparições falsas por aí, né? Que Nossa Senhora aparece falando coisas absurdas contra a igreja. Então não é Nossa Senhora, pode ser o capeta, pode ser a invenção do falso vidente, né? Mas também temos revelações de Nossa Senhora como a Santa Bernadette, que a igreja tinha definido o dogma da Imaculada Conceição. Mas diferentemente de hoje, o mundo não estava sabendo disso, porque isso foi no século XIX. Então o Papa definiu, então era um assunto que estava entre os teólogos. O padre, o clero. Então não era fácil você explicar teologicamente para as pessoas que moravam no campo o dogma da Imaculada Conceição. Então era uma coisa que só os letrados sabiam, tinham mais conhecimento, que eram os debates teológicos atuais. Então o Papa ele proclama o dogma da Imaculada Conceição. E Nossa Senhora ela aparece para Santa Bernadette dizendo, se revelando como eu sou a Imaculada Conceição, né? E Santa Bernadette, ela vai e fala pro padre isso, né? Pro padre da paróquia dela, e o padre fica espantado. Como que uma jovem analfabeta, que não sabe nem falar direito, ela sabe sobre a Imaculada Conceição, né? Então, o que é isso, gente? É o dom de ciência, né? É o dom de você receber as revelações privadas, às vezes intuições, dom de ciência. Por exemplo, você está rezando por uma pessoa e aquela pessoa está muito triste, né? E vai para psicólogo, vai para médico, toma antidepressivo e aquela tristeza não passa, né? Aí, num momento de oração, Deus fala, ela está triste por causa que na infância dela ela sofreu um abuso e ela não se lembra, mas esse abuso foi, entendeu? Então Deus ele revela para você a causa de um problema, a causa de alguma coisa difícil, né? Te dá intuições santas sobre as coisas, né? Né? Tipo assim, você, né? Tipo, eu me lembrei onde que eu guardei a chave que eu não tô achando, não é isso, entendeu? Isso não é dom de ciência, é essa memória humana que te ajuda, mas é uma coisa santa. Por exemplo, minha mãe, que é do Ministério de Intercessão, que rezou muito pelas pessoas, sabe como que é um dom de ciência na prática, né? De você ouvir de Deus e coisas pontuais, né? Que estavam escondidas. Então, daquele momento em diante, minha mãe teve ciência daquilo. Você sabe algum exemplo de agora, de cabeça, mãe? Uma vez eu estava rezando era uma experiência de cura e libertação no retiro do Padre Antonello. E aí a gente impôs as mãos, né? São dons carismáticos, né? Então a gente impôs as mãos sobre as pessoas que estavam dentro de um círculo. E eu fui rezar por aquela menina, né? Uma moça. Aí quando eu fechei os olhos na oração e clamando o Espírito Santo, eu tive a visão, colocando a mão nessa menina, eu vi uma criança na praia, loirinha, pequenininha, né? E
aquela criança, ela corria na praia assustada, né? Aí eu falei isso para a mulher, depois que o padre falou para a gente dizer para as pessoas o que foi que a gente viu. Aí eu falei para ela, e ela não lembrou, ela falou, não sei de nada não. É porque era uma coisa que estava tão escondida que ela não tinha ciência. Aí, quando passou mais uma hora, que foi a hora do almoço, aí ela veio me procurar. Aí ela falou, agora eu lembrei. Quando eu era criança, a minha mãe disse que eu quase me afoguei na praia, né? Então, e eu fiquei com muito medo, muito trauma de água, e aí, a partir daí, eu nunca mais quis ir para a praia, né? Então, aí, desse instante revelado, o padre fez a outra oração depois do almoço, justamente para fazer a cura deste momento, em que foi revelado para que Deus entrasse nessa situação da lembrança dela e curasse aquilo que foi trauma desse episódio na vida das pessoas. E essa moça, quando o padre veio rezar para ela, justamente em cima dessa revelação, essa moça gritava, essa moça chorava, né? E quando foi no final do dia, ela veio testemunhar que ela foi curada mesmo, e que tudo aquilo veio como um alívio no coração dela, e que agora ela se sentia uma pessoa mais em paz. Dom de ciência. O dom de ciência também, ele às vezes Felipe, eu não tenho revelações, né? Felipe, eu não tenho, Deus não fala comigo assim. Mas o dom de ciência também é você compreender e aceitar os planos de Deus revelados na Sagrada Escritura, né? Então você aceita a revelação de Deus como ela é, e você compreende isso, né? Você lê a Bíblia, você lê o catecismo e fala, é verdade, eu confirmo e eu tomo posse. Dom de ciência. Porque você está aceitando na sua vida, e você compreende e você aceita aquilo que Deus disse na revelação plena, né? Dom de conselho. O dom do conselho nos faz sábios diante da vida e nos impulsiona a procurar a Deus e a levar os outros a Deus. Dom Bosco, quando ainda menino, fazia 1000 peripécias para divertir os seus amiguinhos, desde que depois eles rezassem o terço juntos. Olha aqui só, Dom Bosco, né? Então, um dom de conselho, além de ser aquela pessoa que tem aquela palavra sábia para você, né? Que tem um conselho de Deus para você, né? Felipe, eu vou matar o Pablo. O que você acha? Eu não acho uma boa ideia. Ele tem o dom do conselho, né? Não, é muito mais que isso, né? O dom de conselho é você saber levar os outros para Deus, né? Aquela pessoa, Felipe, eu vou matar o Pablo. Não mata o Pablo, porque quinto mandamento diz, não matarás. Aí você explica, ele é templo do Espírito Santo, você também, você vai estar ferindo e matando o templo do Senhor, uma criação. Deus, ele fica, mostra aquela passagem que Caim matou Abel, Pablo é seu irmão, você não pode matar seu irmão como Caim matou Abel, né? E você vai levando aquela pessoa para Deus. Então, além de ela não fazer o mal, ela leva para Deus. Então, Dom Bosco era criancinha e ele queria levar os amiguinhos dele para Deus. Então, aí o que ele fazia? Ele ia lá, brincava com os amiguinhos, né? Depois que terminava a brincadeira, ele falava, vamos rezar o terço, né? Então ele fazia todo mundo rezar o terço e ele ia levando os amiguinhos dele para Deus. Então o dom de conselho é você, pela sua vida, levar as pessoas para Deus. Então, um conselho às vezes é as palavras, não, a sua vida é um conselho, né? O seu exemplo de vida leva as pessoas para Deus. Então, vamos prestar atenção. A nossa vida, as pessoas estão olhando e falam, uau, que homem de Deus, que mulher de Deus. Ou, e aí, é assim que quer ser de Deus? Quero não. Então, assim, nós temos que dar o exemplo. Por isso que cristão não pode ser triste.
A gente é cristão, não é tristão, né? Que bom exemplo a gente vai estar dando para o mundo se a gente anda cabisbaixo, triste, nervoso. Todo cristão, o Papa Francisco está certo quando diz que todo cristão tem que ter um sorriso no rosto, né? Todo cristão tem que ter a alegria de ser, de viver, né? Porque se um cristão está infeliz com o seu cristianismo, então, ou ele não está aprendendo direito, né? Mas aí não está inspirando ninguém a querer ser cristão. Porque até os mártires, nos piores tormentos, eles davam sorrisos e sofriam com alegria. Capite? Conselho é muito bom. Alegria. Dá palavras certas para a pessoa. Agora o meu dom predileto. Fortaleza. Fortaleza. O dom da fortaleza nos prepara para lutar contra as tentações e o pecado. Nos faz corajosos na defesa da fé, da sã doutrina. 1 Timóteo 1,10. Da Igreja. Ele nos ajuda a vencer as zombarias e os respeitos humanos. Houve, na época do Império Romano, um menino cristão chamado Tarcísio, que levava o Santíssimo Sacramento aos doentes. Preferiu ser apedrejado e morto por meninos pagãos do que lhes entregar a hóstia sagrada, para ser profanada. A fortaleza também nos é dada para termos a força e a paciência para carregar a cruz de cada dia. Sem esse dom, nos desesperamos diante do sofrer e da dor. Aí sim. A vida, ela é feita de sofrimentos. Nasceu, chorou, a gente já nasce chorando, né? A vida é cheia de sofrimentos. E Jesus Cristo, para dar o exemplo, ele veio e sofreu também. Jesus Cristo, ele, vamos dizer, falando uma linguagem política, ele renunciou ao seu foro privilegiado, né? Para que ele pudesse assumir todas as nossas misérias. E ele sofreu, ele padeceu, ele amou, ele chorou, ele foi humano. Jesus Cristo, Deus, mas com uma natureza humana. E ele assumiu toda a humanidade e ele foi muito humano. O mais humano de todos foi Jesus. Humano perfeitíssimo na sua humanidade. E Jesus Cristo, sendo perfeito, ele nos deixou para nós o seu Espírito Santo, que nos dá um dom muito bom, que é o dom da fortaleza, né? Que sabe quando você tem aquela tentação de cair num pecado, mas você luta, reza e sai? Quem já teve essa experiência? Vou cometer um pecado, mas eu rezo, vê uma força e você não cai naquele pecado. Quem já teve essa experiência? Eu já tive, gente. Eu não tenho medo de admitir, não. Que as tentações chegam e eu não fiz tal pecado porque eu rezei, mas não foi só aquela oração meio mexida que Senhor me ajuda, mas veio aquela força, né? Que não estava em você aquela força, mas veio aquela força. É o dom da fortaleza, né? Antes da aula, como que eu estava? Eu estava um pouco assim, o meu dia de folga aqui em casa, eu estava aqui vendo filme com a minha esposa. Aí, sabe, veio aquela coisa assim, vai ter que dar aula do crisma, né? Mas eu vou dar a aula do crisma, aleluia. Levantei, dei um pulo, dei um beijo na minha esposa, daqui a pouco eu volto. E vim aqui dar aula do crisma. Eu, humanamente, queria ficar no sofá. Mas o que aconteceu? Fortaleza, levanta-te, é a tua missão. Deus te chama. E é pelo esse dom da fortaleza que nós a gente defende a nossa fé. Né? O pessoal começa a falar da nossa fé, falar do Papa, falar da igreja, e nós levantamos para defender aquilo que é santo, que é sagrado. Se a gente está num lugar onde que um herege ou alguma pessoa fala contra a nossa fé e a gente fica calado, falta fortaleza para nós. Porque se chegarem assim, por exemplo, alguém falar mal da minha mãe, a Sônia, e falar em voz alta, a Sônia é uma fofoqueira, a Sônia, sei lá, começa a descascar. Eu levanto e falo, cala a boca, não fala assim da minha mãe. Agora imagina se for falar de Nossa Senhora, que é maior do que a minha mãe.
Se for falar de Jesus Cristo, que é maior que a minha mãe, e eu fico calado, ai, cada um tem sua opinião. Cada um tem sua opinião, nada. Nós temos que defender a fé, nós temos que defender a verdade. Entendeu? Porque se a gente é capaz de defender nosso pai e nossa mãe, que são seres imperfeitos, pecadores, quanto mais a gente tem que ter ânimo para defender a Deus, para defender a igreja, para defender a verdade. E é esse dom, essa coisa que fez, esse dom de fortaleza que fez os mártires não negarem a fé em Jesus Cristo por nada. De eles preferirem derramar o seu próprio sangue a falar ao respeito humano. O que é o respeito humano? Quando aquele papo chato e sonolento que as pessoas ficam falando, ai, cada um tem sua opinião, né? Ai, não, a verdade é líquida, né? Então não, tá certo pra você, mas não tá. Esse relativismo, esse respeito humano, sabe? De você respeitar o ser humano em detrimento da verdade, em detrimento daquilo que nos faz mais humanos, que é Jesus Cristo. O respeito humano desumaniza, né? Nós temos que ser pessoas com temperamento, tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são elétricas que nem eu, tem pessoas que são mais sublimes, assim, que nem o Pablo, né? Sublime no sentido de, sabe, de ser introvertido, pessoas mais caladas que nem a Mônica, mas todos nós somos chamados ao nosso ver, ao nosso jeito, a nossa realidade a defender a fé. Todos, né? Por quê? Porque nós somos católicos. Temos uma fé. E mártires derramaram seu sangue por essa fé. E para quê? Para que hoje a gente dê uma de bunda mole e fique, ai, ele falou mal de Jesus, né, mano? Que pena, né? Eles falaram que Nossa Senhora era uma mulher qualquer. É a opinião deles, não, é ecumenismo. Não, gente, isso não é ecumenismo. Isso é falta de respeito pela sã doutrina. O que levou São Tarcísio? Que ele levava a hóstia consagrada para os doentes, para os presos, a não entregar. Se chegasse, o que você carrega aí? É o Santíssimo Sacramento. Dá aí pra gente, né? Aí São Tarcísio, o que ele fez? Ele colocou a hóstia no peito e apanhou até morrer, mas não entregou a hóstia para os pagãos profanarem ela. Mas se fosse hoje, o que o pessoal fala? Nossa, Tarcísio, mas você não respeita a religião dos pagãos. Eles só querem comungar também. Eles querem ter acesso à comunhão. Quantas pessoas hoje querem comungar? Querem comungar sem estar preparadas, né? São Tarcísio deu a vida para que isso não fosse feito, para que a Eucaristia não fosse profanada. E hoje a gente fala, não, comunhão, deixa as pessoas comungar, porque Cristo ama todos, né? Não, as pessoas que estão casadas de novo, né? Estão em segunda união, pode comungar. Não buscou o tribunal eclesiástico para anular o casamento, não estão vivendo a castidade dentro, estão vivendo a vida de casado errado. Namorados que cometem o pecado da fornicação, que estão vivendo errado, né? Estão fazendo sexo antes do casamento e estão indo para a comunhão, estão comungando, pessoas que faltam domingo estão comungando. Não, deixa comungar, como se a Eucaristia fosse nada. Falta de todos os dons do Espírito Santo aqui, mas não tem a fortaleza de chegar e falar, irmão, com esse estado de vida, primeiro conversa, né? Não chega julgando, né, na voadora, né? Vê se o estado de vida dela é assim, você tá tendo relação sexual, tá comungando? Tô. Fora do casamento, sim. Fala, irmão, você não pode comungar, você tá cometendo o pecado de sacrilégio, né? Quantas vezes pessoas falaram assim, Felipe, eu posso comungar? Aí contou a vida dela, né? Eu falei, não pode. Mas eu não sou nada sem meu Jesus. Conheci uma pessoa que ela prega no grupo de oração, que ela conduz o grupo de oração, e ela fala, tô namorando e eu tô vivendo na carne mesmo, e na missa tava comungando e eu cheguei nela, e eu não cheguei nela, né? Mas ela foi falar pra mim cheio de orgulho, eu tô fazendo tudo isso, eu tô comungando. E eu falei, você tá matando
Nosso Senhor Jesus Cristo de novo. Eu falei. Todo mundo na mesa do grupo de oração, a gente tava numa mesa, ficou assim, né? Mas eu fiquei espantado como ninguém teve coragem de falar isso pra ela. Como, gente? Humanamente, querendo respeitar a humanidade dela, as pessoas não falam. Mas eu queria, naquele momento, amar Jesus que não estava sendo amado ali. Então o Espírito Santo ele vem e enche o coração. E você diz, porque Jesus Cristo diz, quando vocês estiverem diante de tribunais, de julgamentos, de zombaria, não falem, não planejem nada que você for falar. O Espírito Santo vai falar em você. E é isso, o dom de fortaleza é o Espírito Santo que fala em você. Porque humanamente a gente não tem força, a gente quer respeitar os outros, ficar assim, polido, né? Mas o Espírito Santo ele fala. Não, às vezes não vai falar efusivamente que no Felipe, né? Mas você vai se posicionar contra. Quantas vezes, como que a gente precisa de dom de fortaleza hoje? Com essa sociedade que fica promovendo o aborto. Você olha no mundo todo, os países legalizando aborto e o Brasil sendo um bastião da vida. Sendo um dos únicos países da América Latina que ainda continua com o aborto como crime. Precisamos de fortaleza para não cair. Isso é uma questão de saúde pública. Cada mulher decide para si. É a mesma coisa de dizer, eu posso matar qualquer pessoa na rua, eu que decido. Não é assim. Quando se trata da vida dos outros, não é assim. Certo? Tem que ter o dom de fortaleza para se impor contra as maldades do mundo. Contra as injustiças do mundo. Não só contra as heresias. Quantas pessoas passam fome. Que no inverno não tem frio. E que no inverno não tem agasalho. E nós não temos esse dom da fortaleza. Né? Fortaleza é o dom, meu dom predileto. Por quê? Porque ele te tira da zona de conforto. E te dá a força que você não tem. E sem esse dom, se os católicos não têm esse dom e não pedem esse dom para Deus, vão ser católico frouxo, bunda mole. Eu vou viver a minha fé na minha casa e eu não vou incomodar a vida de ninguém. Primeiro que, quando você é um católico que se posiciona, que tem a opinião, primeiro que você não vai arranjar confusão por aí, né? Você vai entrar numa página protestante, que você já sabe que é protestante, para ficar arrumando confusão com as pessoas na internet. Não é isso. Não estou falando para você ser Zé Cruzadinha de internet. Não estou falando que é para você ficar provocando as pessoas por aí. Não, é que quando a tribulação chegar em você, ela não demora. A gente não tem que caçar a tribulação não, gente. Ela já vem até nós. Não precisa. A gente já tem imã para tribulação. Não precisa caçar. Quando a tribulação chegar até você, você vai estar preparado. Porque você está em oração e o Espírito Santo, confirmado no seu Cristo, você vai ter o dom da fortaleza para te ajudar. Porque, senão, e quem tem o dom da fortaleza, e quem vive esse dom da fortaleza, vai ser perseguido pra caramba. Esqueça seus amigos, né? Esqueça até a sua família. Porque tem família que vai virar, tem pessoas da sua família que vai virar contra você. Né? E Jesus Cristo disse, numa família de 5, 3 vai ficar contra 2. Às vezes pai vai ficar contra mãe. Mas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo vale tudo. E como que a gente vai ficar firme, né? O que importa é o amor, o falso amor, né? O que importa é que a gente se ama. Será? Na mentira? Existe amor na mentira? O que importa é isso, o que importa é aquilo. Gente, se você se posicionar conforme a doutrina da igreja, quem está no erro vai te perseguir. Que não vai suportar. Não vai suportar. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Dom da piedade. Quem tem dúvidas pode falar. Piedade? Uhum. Felipe, calma, tem uma dúvida. Sobre o aborto que você falou e tal. E se no caso, se uma mulher é estuprada? Não que eu tô falando que eu sou a favor, tá?
Tá bom. Mas a mulher é estuprada. E se ela fizer, ainda assim é um pecado? Sim. Porque o bebê que tá ali, ele não tem culpa do que aconteceu nem com a mulher. Ele vai estar morrendo. É uma vida. O aborto, a gente não foca na causa da gravidez. A gente está focando naquela vida que vai ser aniquilada. Não importa qual foi a causa da gravidez. Se foi uma relação consensual, se foi estupro. Ali é uma vida que está sendo morta. E a Igreja Católica, ela tem peito e autoridade para falar, porque a Igreja Católica é uma das instituições que mais acolhe mulheres estupradas no mundo. E que acolhe mais crianças que foram abandonadas no mundo. Então, por acolher as mulheres estupradas e as suas crianças, ela pode se posicionar contra o aborto, né? Em todas as questões. A mulher foi estuprada? Foi. O bebê que vai estar nela pode lembrar o estuprador? Pode. E por isso ele tem que morrer? Não. Você entendeu? Entendi. Porque, tipo assim, a gente tem que separar. A vida da mulher é uma coisa. A vida do bebê é outra. É um corpo dentro do corpo da mulher. O feto, ele tem outro DNA. Ele tem os gametas do pai e da mãe. Então não pode dizer que ele é o corpo da mulher. Ele tem outro, ele tem outra constituição genética diferente da mãe e do pai. Ele é outro ser. E por ser outro ser, a igreja defende a vida dele. Ah, mas a mulher não quer ter o filho. Dá para adoção. Quantos casais estéreis não conseguem ter filhos? Não é? Dá para adoção, mas sabe o que acontece, Larissa? Eu vou contar uma novidade para você, que 80% dos casos que a mulher é estuprada e ela não opta pelo aborto, ela se apaixona pela criança e cria a criança. Não, foi só uma dúvida mesmo. Não, mas então, tipo assim, a propaganda que vai passar na tua escola, a propaganda que vai passar na tua faculdade é que as mulheres têm direito de abortar. E vai focar muito nessa questão do direito. O direito é um direito. É o meu corpo, o direito sobre o meu corpo. Mas a questão não é uma coisa sobre direito. A gente não tem direito de matar. Entendeu? Direito, a mulher tem direito pelo corpo dela? Claro que ela tem. Se ela quiser fazer uma tatuagem do Satanás, ela tem direito. Entendeu? Agora, ela não tem direito de matar uma pessoa. E o aborto é matar uma pessoa. Se você perder isso de vista, você vai cair nas narrativas emocionalistas. Porque sempre vão mostrar um caso assim. Nesse caso que a criança que foi estuprada com 11 anos, ela está sofrendo. Aí mostra as lágrimas caindo. Aí mostra as pessoas chorando. Ai, meu Deus, ela tem essa vida, esse filho, ela vai sofrer, sei lá o que. Então a gente acaba matando uma pessoa porque tem dó de outra. Isso é certo? Você matar uma pessoa porque você está com dó da outra? Não, por a gente ter que colocar nossos sentimentos um pouco em reflexão e ver que, por mais que seja difícil a situação de alguém, matar outra pessoa nunca vai ser justificado. Nunca. Né? Então, que tenha esse filho, que se dê para adoção, que se dê para uma família. Né? Mas a agenda abortista hoje, sabe o que ela faz? Ela tá nem aí. Teve uma menina lá do Espírito Santo que ela ficou grávida. Veio várias famílias se oferecendo para criar o filho dela. Só que o que a agenda abortista fez? Provocou o aborto. Por quê? Porque eles querem, através da provocação desses abortos, desses casos polêmicos, o que eles querem? Colocar sensibilizar o povo para o caso, para que eles aprovem o aborto no Brasil. É assim em todos os países. Todos os países que promoveram, todos os países que aprovaram o aborto, como que começou? Começou primeiro com uma novela, com um filme, depois foi com um caso muito especial, aí depois aquele caso foi para a justiça, e aquele caso específico na justiça foi visto como exceção, virou jurisprudência, ou seja, aquele, se foi um para um, vai ser para todos, e aí se legalizava.
né? Então, mais ou menos assim. Então, por assunto ser bem polêmico assim, por isso a minha dúvida. Mas deu pra entender, sim. Sim. E eu tenho bastante livro. E tem um livro sensacional que se chama Contra o Aborto, do filósofo Francisco Raso. É um livro que não vai falar, tipo, de... Você viu que aqui eu falei de Deus, mas ele fala, tipo, só na questão filosófica mesmo, sem ir pro lado da religião, né? Contra o Aborto, Francisco Raso. Né? Depois eu pego aqui pra vocês e mostro. O Pablo vai me lembrar também. Outro item pra você me lembrar. Dom da Piedade. Peraí. Peraí. Achei. Peraí. Eu tinha fechado. Piedade. A piedade produz em nós o amor a Deus, acima de tudo, afastando-nos de toda forma de idolatria, prazeres, amor ao dinheiro, status, fama, vanglória, poder, superstições, ocultismo, etc., para adorar e servir somente a Deus. Faz-nos também vivermos como verdadeiros filhos de Deus, que ama o Pai com toda a sua vida, pensamentos, palavras e obras. É também o dom que nos leva e capacita a oração permanente e humilde, que tudo alcança. Faz-nos curvar a cabeça, o coração diante das coisas sagradas. Move-nos a adorar a Deus e venerar os seus santos e anjos, de modo especial a Nossa Senhora Mãe de Deus. Dom de piedade é o meu segundo dom predileto, né? Que, por exemplo, esse dom faz você ter amor pelas coisas de Deus. Aquele gosto pelas coisas de Deus. Né? E quando você ama Deus, né, esse dom ajuda a gente a se afastar dos prazeres ilícitos, do amor ao dinheiro, status, fama, vanglória, poder, superstição, ocultismo. Eu trabalhava com gastronomia, formado em chefe de cozinha, certo? Por que eu deixei a carreira de chefe de cozinha? Porque eu não conseguia ir na missa, eu estava com o risco de não conseguir cumprir o preceito dominical e viver mais para o trabalho do que para Deus. E apesar de eu poder ganhar muito dinheiro sendo um grande chefe de cozinha, eu não queria perder a minha alma, mas não só por perder a alma, eu queria amar a Deus, eu queria fazer algo que me aproximasse de Deus, não que me afastasse. Não estou falando que o chefe de cozinha vai tudo pro inferno, não. Se consegue ir na missa domingo, sair do restaurante 5 da tarde, vai na missa 6 da tarde, cumpre o preceito, tudo, pode ter uma vida de santidade, pode ter um santo chefe de cozinha. Entendeu? Mas, no meu caso, eu estava me afastando de Deus. Porque eu não queria só ir para a missa, eu queria ter vida constante na igreja. Vida de oração. E talvez eu não estava conseguindo ter. Então eu discerni, tive o discernimento, o entendimento, a sabedoria, que eu tinha que trilhar outro caminho, por enquanto. E eu fui para a filosofia. E na filosofia eu conseguia ajustar a minha vida de oração, a minha vida na igreja pastoral, né? Estar aqui na catequese de sexta-feira. Então, o amor ao dinheiro foi aniquilado na minha vida, né? Por quê? Por causa do amor a Deus. Eu estou falando isso não para você falar que eu sou santo, é porque vocês têm que rezar muito por mim. Mas para dizer um exemplo, né? Que eu vou ganhar pouco como professor, mas se der para pagar as contas e sustentar a minha casa, amém. Se eu puder ir na missa de domingo, amém. Se eu puder ajudar alguém, criar meus filhos, amém.
Não quero ser rico, a não ser que Deus me abençoe, né? Com a prosperidade, que a prosperidade Deus pode abençoar, mas não por amor ao dinheiro, mas como consequência de um trabalho honesto e uma vida em Deus. Entendeu? Riqueza deve ser consequência de uma vida virtuosa, porque caso contrário é um dinheiro amaldiçoado, que não é de Deus. Entendeu? Mas mesmo se eu for rico, se eu amar o dinheiro acima de Deus, eu estou danando a minha alma, estou jogando minha alma no calabouço do inferno. Agora, se eu sou rico e o dinheiro é uma dádiva que Deus me deu para eu fazer o bem para o mundo, aí é diferente. Por isso que é muito difícil o rico ir para o céu, porque eles ficam muito, sabe, apegados ao seu dinheiro, à sua riqueza, ao seu status. Então, antes um pobre feliz e fiel do que um rico infiel. Agora tem pobre que é pior que muito rico também, né? Que o pouco que tem ele se apega tanto, né? Então, o amor ao dinheiro, ele não é o quanto que você tem na sua conta bancária, é o quanto que você se apega àquilo que você tem e deixa isso acima de Deus. E também uma pessoa piedosa é uma pessoa que leva muito a sério as coisas de Deus, inclusive a Santa Missa, que vive a Santa Missa com piedade, né? Que se ajoelha na hora que tem que ajoelhar, mas não como algo obrigatório, mas momento da consagração, é Deus que está aqui. Então seu coração se volta para aquele mistério, seu coração, seu joelho dobra. E, como minha mãe disse, tem alguns costumes piedosos, né? O costume piedoso é um costume devocional. Por exemplo, as mulheres usarem o véu na Santa Missa. É algo obrigatório? Não, mas é piedoso, é bonito, né? Minha esposa usa. Ela usava o véu branco quando estava solteira, casou comigo, agora ela usa o véu escuro, o véu preto. Que significa que ela morreu para o mundo, para os outros homens, e ela é minha esposa, né? Mas ela cobre a cabeça com véu na Santa Missa, um costume piedoso. Agora, se o costume piedoso é usado por moda por uma pessoa impiedosa, o costume continua sendo piedoso, só que a pessoa não é piedosa, está usando por modinha ou por outra coisa, né? Por exemplo, se consagrar Nossa Senhora e usar uma correntinha para falar, se for por modinha, é um costume piedoso estéril. Agora, se for para eu olhar para essa corrente e lembrar que eu não me pertenço, que eu sou de Jesus e de Maria, é piedoso, porque meu coração se eleva a Deus. A piedade, ela nos aproxima de Deus, faz a gente amar a Deus sobre todas as coisas, até no nosso jeito de rezar. Se você reza assim, tá lá com o texto, você fica assim, dormindo que rezando. Agora a pessoa que é piedosa, ela reza até com uma postura assim, sabe? Ela se ajoelha, ou ela reza até sentada, só que ela reza com o coração em Deus, entendeu? A piedade, ela tá também mais no coração do que na sua postura. Vocês estão entendendo? Então, é a sua postura em relação a Deus, os seus pensamentos, palavras, obras. A pessoa piedosa é uma pessoa que é muito vigilante com a sua vida, e ela se preocupa em tudo agradar a Deus, em tudo fazer oferta da sua vida a Deus. Último dom. Temor de Deus. É esse, né? Temor de Deus. Uhum. Temor de Deus não consiste em ter medo de Deus. Jesus nos revelou o grande amor de Deus na parábola do filho pródigo. O pai sempre pronto a acolher e a perdoar o filho que o abandonou. Este temor é o receio de ofender a Deus por ser ele tão bom e santo. Não é medo de ofendê-lo e ser castigado, e sim receio de decepcioná-lo com o nosso pecado. Então, por amor a Deus, nos leva a fugir do pecado, já que este entristece a Deus, ou decepciona. Amém. Temor de Deus, como diz, não é você ter medinho de Deus. Se eu pecar, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Não. Isso não é temor de Deus, isso é babaquice, né? Isso é imagem errada que você tem de Deus, muito provavelmente porque o pai e a mãe batia nas pessoas, né? Batia não para uma forma de educar, mas tipo assim, o pai era violento, então as pessoas têm uma imagem de Deus violenta, né? Mas não é assim. Deus, ele nos ama, ele é um pai de amor, um pai amoroso, certo? E por Deus ser um pai amoroso, ele não gosta quando seus filhos os ofendem. Que pai, por exemplo, se eu sou pai e meu filho cospe na minha cara, eu vou ficar ofendido, né?
E o filho que tem consciência, que cuspiu na cara do pai, deve ter esse remorso por ter cuspido na cara do pai, esse arrependimento e pedir perdão. Deus é nosso pai, literalmente. E como devemos nos relacionar com o pai? Com amor, com respeito, com carinho. Não porque ele vai nos bater, mas porque ele é nosso pai. Nós devemos respeito, veneração e amor para com ele. Logo, sendo assim, o temor de Deus é você ter medo de ofender a Deus. E por isso você ter um certo nojo do pecado. Você tem um certo aversão ao pecado. E essa aversão ao pecado te leva a... Essa aversão ao pecado não é pelo medo de você ir para o inferno, mas pelo medo de você ofender a Deus e a sua dignidade infinita. Porque Ele merece ser amado, adorado e honrado. E esse foi o Crisma Nossa Senhora da Boa Morte 2021. Muito obrigado. Pronto, agora estamos abertos às dúvidas, às questões, aos últimos avisos. Missão cumprida esse ano. Por enquanto. Vamos dar os recados enquanto aparecem as dúvidas? Vamos. Deixa eu abrir aqui. Como é que abre tudo? Eu não estou conseguindo. Vai falando, vai falando. Como eu apanho desse grupo? Gente, o nosso retiro não vai mais ser na igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Viu? Vai ser na casa da comunidade Aliança de Misericórdia, que se chama Casa Cenáculo. Aí ela fica localizada na rua Havaiandava, número 618. Eu não sei se é 618. Ao lado do metrô República. É isso ou é o Anhangabaú? Não é tão ao lado, não, viu? É um pouquinho. É na República ou no Anhangabaú? Um dos dois. Ô, Sônia, depois você vai passar o endereço, né, certinho? Vou pôr no grupo, certinho. Vou pôr até a foto da casa. Tá, joia. Tá? Eu sei que tem que descer no metrô. Eu esqueci que metrô que é. Eu acho que é o República. O Anhangabaú, é um dos dois. Eu acho que é o Anhangabaú. Tem que andar pela rua 9 de Julho, uns 10 minutinhos ou 8 minutinhos, e logo se chega a rua Havaiandava. Subindo essa rua, você já encontra a Casa Cenáculo. Não é difícil de ir, né? Mas é bom ir com quem já sabe. Aqui eu acho que nesse grupo ninguém conhece.